Olá, eu sou o professor Pedro Márcio e estou gravando a aula para concorrer à disciplina de Biologia, tá certo? Para o Polo de Conceição do Coité, a extensão de Conceição do Coité. O tema que eu escolhi foi o tópico de número 5, Origem e Evolução da Vida, tá certo? Então, é sobre a origem e evolução da vida que nós vamos discorrer esta nossa aula. Começando com as teorias das origens da vida. A primeira teoria da origem da vida é a teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo tem como base a criação, ou seja, Deus criou tudo. Tudo que existe seria criado por Deus. Essa é a teoria, a base da teoria do criacionismo, que houve um Deus que tudo criou, então criou todos os seres vivos existentes na Terra. Uma segunda teoria é a teoria do Big Bang. Em que consiste a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang consiste na junção de partículas e essas partículas, elas se juntaram, se colidiram entre si e houve então uma grande explosão de onde surgiu o universo e toda a vida. A terceira teoria é a teoria da panspermia cósmica. A teoria da panspermia cósmica diz o seguinte, que existia vidas em outros planetas e através dos meteoros essas vidas tenha chegado até o planeta Terra e, portanto, tenha dado origem à vida a partir dessas vidas existentes em outros planetas e vinda através dos meteoros que trouxeram essas vida em potencial para o planeta Terra. Bom, mas as teorias mais discutidas, as teorias mais discutidas pelas ciências é a teoria da biogênese e a teoria da biogênese, que consiste no seguinte: a teoria da biogênese, como a letra A vem na língua portuguesa para negar, então esse A vem como uma negativa, bio significa vida e gênese significa origem. Portanto, a biogênese significa que era a origem da vida a partir da matéria inanimada. E a biogênese é a origem da vida a partir de outra vida. Teoria essa que é a mais aceita pelas ciências. Então, na teoria da biogênese, por exemplo, o filósofo antigo Aristóteles dizia que os pássaros surgiam das folhas secas, ou seja, das folhas secas que caíam das árvores, elas entravam em decomposição e a partir dali surgiam os pássaros, por exemplo. Um outro detalhe, um outro exemplo é como se você pegasse uma camisa suada, por exemplo, e você deixasse ela lá no lugar, o suor daquela camisa, a partir dali iria surgir os ratos, por exemplo. Tá certo? Então essa seria a teoria da abiogênese, ou seja, a vida surgia espontaneamente. Já a teoria da biogênese é a teoria que diz que a vida surge a partir de outra vida. E aí, a partir dessa teoria, foram feitos testes para provar, ou seja, feitos experimentos para provar esta teoria. O primeiro experimento foi o experimento de Francisco Redi. O que é que o Redi fez? O Redi pegou 3 pedaços de carne, pôs dentro de vasos e o que é que ele fez? No primeiro vaso ele deixou destampado, de fácil acesso às moscas. O segundo vaso, ele tampou completamente, de modo que não dava para passar de cheiro, por exemplo, tá certo? Já no terceiro vaso, o Redi colocou uma espécie de pendeira. Então, o odor da carne entrando em processo de putrificação, subiu, atraiu as moscas e logo após o Redi percebeu, por exemplo, que no vaso aberto
as larvas das moscas estavam exatamente sobre a carne. Já no vaso completamente fechado, as moscas não tiveram acesso algum, não houve a passagem do cheiro e, portanto, a carne em decomposição permaneceu sem nenhuma larva. No terceiro exemplo, o que acontece? As larvas não foram colocadas sobre a carne, mas o cheiro da carne atraiu as moscas e as larvas foram colocadas sobre a peneira. E daí o Redd chegou à conclusão ou provou a teoria da biogênese de que a vida surge a partir de outra vida. Mas o que acontece? Aqui, por exemplo, o Redd vai dizer, nesse experimento de Redd, a gente tem, por exemplo, o acesso ao oxigênio, e que talvez a vida não tenha surgido aqui porque o vaso estava lacrado. Então estava lacrado, não passou, não teve a presença do oxigênio, talvez por isso não tenha surgido a vida. Então veio outro cientista, o Pasteur, que fez um outro experimento. Então, o que Pasteur fez? Ele pegou um caldo nutritivo, colocou dentro de um vaso e fechou este vaso, colocando apenas uma espécie de guerguelo por onde o oxigênio iria passar. E o que o Pasteur fez? Na manipulação desse caldo nutritivo, poderia acontecer de ter o contato com as bactérias. Então ele esterilizou. E aí ele deixou, depois de esterilizado, ele vai deixar esse caldo nutritivo lá e nada vai acontecer. Ou seja, não vai surgir. Por quê? Porque passava apenas o oxigênio, mas outros animais não teriam acesso. Então o Pasteur cortou esse gargalo e deixou como acesso. E aí depois ele vai perceber que havia algumas bactérias nesse caldo nutritivo. Então ficou provado de que a vida surge a partir de outra vida. E então eles seguiram o método científico. E o método científico consiste no seguinte: na observação de um fato, no levantamento de uma hipótese. Qual que era a hipótese do Francisco Redd e depois do Pasteur? De que a vida surgia a partir de outra vida. Então eles vão elaborar uma teoria científica e vão fazer os testes. Depois que eles fazem os testes, eles chegam às conclusões. Chegou às conclusões a partir dos experimentos, eles vão trabalhar com a seguinte questão: se eles comprovaram a hipótese deles, se sim, foi comprovado, então confirmou a hipótese. Se a hipótese não foi confirmada no método científico, o que vai acontecer? Reciclar a hipótese e voltar a fazê-la de outro modo. O que não aconteceu com o Francisco Redd e com o Pasteur, porque eles conseguiram, claro, provar que a vida surge a partir de outra vida. Já a evolução da vida, nós temos duas teorias. A primeira dela é o Lamarckismo. O Lamarckismo dizia o seguinte: o Lamarck disse que nós tínhamos duas leis. A lei do uso e desuso, que seria regiões e órgãos do corpo se desenvolvem quando usada, as partes não usadas diminuem. Já a lei da herança dos caracteres adquiridos significa que essas modificações que acontecia num ser adulto passaria para esse ser, para um ser gerado. E aí esses fatores ambientais provocariam então este novo surgimento das modificações adquiridas que poderia ser transmitido de um descendente para o outro. Mas vem o darwinismo, que é a mais aceita. Então o que o Darwin vai dizer? Que a vida surgia a partir de uma seleção natural. Então ele vai dizer que a variação de todos os caracteres que vinha a partir de alguns descendentes até chegar à idade adulta, que aí seria o número de indivíduos de uma espécie mantido constante. Organismos com variações favoráveis têm maiores chances de sobreviver. Charles Darwin, que escreve inclusive A Origem das Espécies, que é um livro que trata da evolução dos seres vivos. Então essas populações e esses agrupamentos de indivíduo de uma mesma espécie que ocorre em uma mesma área, em um mesmo intervalo de tempo. Havia essa seleção. E os fatores evolutivos seria, no caso, a manutenção a mutação de genes, mutação de cromossômica
reconfiguração e a seleção natural, que seria a migração e a oscilação genética. Ok? É isso aí. Essa é a nossa aula.